Irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Que Deus abençoe mesmo a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, meus irmãos. É motivo de muita alegria nós crescermos junto aqui. Vambora, vamos para cima. E que o Senhor Deus possa vir falar conosco sempre por ela. O texto hoje para nossa breve conversa encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 3, o verso 27 em diante, para aquilo que é a nossa conversa. Diz assim o texto sagrado: Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim, existe um só Deus, e ele declara justo tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Então, se enfatizaram a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Irmãos, aqui é um texto de Paulo e, mais uma vez, explicando a carta de Paulo aos Romanos. Eu sempre falo isso quando vou ministrar sobre ela. É a mais completa. É uma chamada de a magnífica carta. Ele estava escrevendo essa carta para alguns judeus que moravam em Roma. Eu creio que era de fato isso que acontecia, por Roma dominar o império, por dominar quase todo mundo. Eles tinham acesso livre aos lugares onde o Império Romano governava, onde o Império Romano era soberano, vamos dizer assim. E Paulo, ali, pacientemente, para uma igreja que está um pouco dividida, porque se reunia, não todo mundo junto, mas em pequenas células, se assim nós podemos dizer, nas casas ali dos cristãos que estavam emergindo naquele momento, ficava fácil a infiltração de falsos ensinos e até mesmo de um fermento que vinha de uma realidade que eles conviveram em Israel, a obediência à lei. E nesse momento aqui, Paulo está dando um ensino bastante valioso para nós, e eu quero trazer para a nossa vida, irmãos. Ele começa falando assim, podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Se fosse assim, irmãos, se fosse algo assim, de cumprir uma listinha de regras, se Deus trabalhasse dessa forma, é bem simples. Nós poderíamos mover Deus para onde nós quiséssemos, porque era só cumprir uma determinada tarefa e Deus teria que fazer. E é bem verdade que Deus cumpre promessas para quem cumpre princípios. Não estou aqui questionando isso, não. Mas a ignorância, nesse caso, ela se torna fatal. Porque quando nós obedecemos a lei, o que quer dizer? Nós automaticamente nos vangloriamos. E o que é vangloriar? É se sentir melhor, como se nós tivéssemos mérito pelas nossas ações. E esse é o poder esse é o poder que Jesus nos livra, o poder da lei, de nos sentirmos melhores que os outros. E o poder do pecado é justamente um sentimento de inferioridade. Alguns têm sentimento de superioridade e alguns têm sentimentos de inferioridade. Mas a ignorância se torna fatal nesse caso. E eu quero trazer um versículo aqui que ilustra bem isso. João, ali na revelação que Jesus deu para ele na carta de Apocalipse, que é a carta de revelação, nas igrejas, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, em todas as igrejas, ele age da mesma forma, tirando a igreja de Filadélfia, que parece, no meu entender, é a que é a mais obediente ao Senhor, é a que cumpre o propósito, é a que está posicionada onde Deus quer. E quando nós estamos fora de posição,
ou seja, até mesmo no pensamento, provavelmente não receberemos daquilo que o Senhor tem para nós. E esse vangloriar de ter feito algo para ser aceito é como se nós barganhássemos com Deus, nós ofertássemos algo. Irmãos, e nós não temos esse poder. Jesus Cristo, ele é indomável. Jesus Cristo, ele é indomesticável. Nós não podemos direcionar os seus passos. E no capítulo 3, no versículo 17, como cumpre o padrão ali para as igrejas, ele primeiro vem, elogia a igreja, mostra onde está o problema, a origem do problema, onde tem entrado o pecado, infiltrações. Depois ele manda uma mensagem falando assim, justamente assim, ele declara, fala assim, tenho contra ti. E é justamente esse é o conselho que ele dá para cada um, justamente para que eles venham a se consertar, ou seja, a se arrepender, para poder receber uma promessa. Isso é um padrão nas igrejas ali. E eu quero ler Apocalipse 3, versículo 17, a igreja de Laodiceia. Ele fala o seguinte, você diz, eu sou rico, tenho tudo que necessito, não preciso de coisa alguma, e não sabes que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego, um nu. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida esse versículo, porque ele traduz melhor. Fala assim, portanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Esse é Jesus falando para a igreja de Laodiceia. E muitas vezes, irmãos, eu ouvi várias ministrações e muitas pessoas falam da falta de compromisso, falam de estar nu, que é justamente pecando, cego, sem saber, sem direção, pobre e miserável, que esse era o problema ali da igreja de Laodiceia. E eu vejo tudo isso, irmãos. Mas para mim, e eu quero aqui pegar justamente a questão da palavra que o Senhor Jesus introduz, aquilo que advém, ou seja, aquilo que é a origem justamente dessas outras ações, dessas outras qualidades, coitado, miserável, pobre, nu. O Senhor Jesus fala assim, não sabes. E a ignorância é fatal, irmãos, porque muitas vezes por fazermos algumas coisas nós nos sentimos ricos, prósperos, e de nada nós temos falta, porque cumprimos uma série de princípios que talvez até tragam uma prosperidade. Mas não se trata dos nossos olhos, não se trata como nós estamos aos nossos próprios olhos, e sim como nós estamos ao olhar do Senhor Jesus. E nós começamos a nos vangloriar, porque nós não somos salvos pela obediência à lei, e sim a salvação vem pela fé, e a fé no Filho de Deus. E ele fala, portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei, irmão. Nenhum ser humano tem a capacidade ou condições para fazer um diagnóstico de si mesmo. Nenhum. Não é pela obediência, e sim por aquilo que nós estamos cumprindo, de acordo com aquilo que Jesus nos chamou. Por exemplo, se eu olhar para Paulo, irmãos, ele começou, antes de Jesus Cristo chamar ele era rico, comerciante de tendas, e foi parar em cadeias. Homens livres, em celas, homens presos andando pela rua. E nenhum ser humano tem a capacidade, Paulo é um bom exemplo disso, nenhum ser humano tem condições, meu irmão, de analisar a sua realidade espiritual diante de Deus. Quando Paulo começa essa carta, no versículo 23, ele fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e o que importa para nós justamente é a glória de Deus. Quero ler com vocês um versículo que está no livro da sabedoria, porque é pela fé em Deus, é pela fé na palavra que nós vamos galgar coisas maiores, e por vezes nós vamos passar por situações, meu irmão, de escassez, de privação, de provação extrema, e isso não quer dizer, porque para a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus fala assim, mesmo com pouca força, não negaste a minha palavra. Ele não dá um contra ti para a igreja de Filadélfia. Quero ler com vocês Provérbios capítulo 20, versículo 9. Olha o que o livro da sabedoria fala. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Nós não temos condição, irmão.
de analisar. A igreja de Laodiceia estava pensando, tô rica, tô bem na fita, hein? Tô bombando, tuts. Enquanto o Senhor Jesus está falando cega, miserável, pobre e nu. E nós precisamos fazer essa avaliação diante do Senhor, em oração. Perguntar a Ele, irmão. Perguntar a Ele como Ele nos vê. Nós podemos nos surpreender com isso. Podemos sim. Uma das coisas que eu orei muito foi justamente saber onde eu estava errando, porque eu entrava num círculo vicioso, irmão, e aquilo me irritava muito. Me irritava muito mesmo. Eu queria atingir, o Senhor colocou dentro do meu coração patamares maiores. Eu queria me ver livre de ansiedade, de tristezas profundas que eu estava sentindo. Eu queria sentir a paz e muitas vezes eu orava e pensava que só levantar as mãos para o céu e agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Não é assim. É um relacionamento de intimidade para que Ele te aponte verdadeiramente o propósito. E acredite, Ele vai te colocar à prova. Olha o que Paulo continua falando. Afinal, Deus, e aqui ele traz uma ilustração para introduzir nesse assunto que eu gosto muito. Ele fala, afinal, Deus é Deus apenas de judeus? Não é apenas Deus de gentios? Não, é também Deus dos gentios. Claro que sim, ele está questionando. Ou seja, ele é um Deus universal, irmão. Um Deus de todos. Todos têm acesso ao perdão. Todos têm acesso ao perdão. E o perdão, ele é universal por meio de Jesus Cristo. Os israelitas, eles criam que por isso eles são chamados muito de legalistas, eles criam que por se separarem do resto do mundo, e isso era tratado por Deus como arrogância, simplesmente por cumprirem aquela listinha de regras, Deus prosperaria e livraria eles de todo o mal. Nós vemos que não é assim no cativeiro babilônico, mesmo depois de ter acessado a terra da promessa. E tem muitas pessoas vivendo nessa condição, achando que por fazer a vontade de Deus, sendo bom, ou seja, cumprindo uma lista de exigências boas, Deus estaria com essa pessoa. Irmão, eu tenho falado isso. É muito fácil fazer boas ações. Nós vemos isso em algumas lideranças, não só religiosas, mas também políticas, que até fazem boas ações, mas nós sabemos que a essência não é boa. Então é muito fácil, sabe, fazer boas ações. É muito fácil chamar uma televisão e ali doar cestas básicas para o pobre. De fato, verdadeiramente, é difícil ser bom. E Deus nos chamou para isso, porque Ele nos chamou justamente para nos parecer com o Mestre. E Ele não faz acepção de pessoas, irmãos, sabe? Todos têm acesso ao perdão de Deus, desde que reconheçam Jesus Cristo, desde que conheçam. E Ele mostra isso, Atos 10, 34, Romanos 2, versículo 11. Tanto Pedro como Paulo eles falam o seguinte, eles falam que Deus não age com favoritismo. E qual que é a diferença, Alisson? João explica para nós no capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que o receberam e entenderam que ele é o Filho de Deus, foi-lhes dado o direito de serem chamados de filho. Bem-vindo à família, meu irmão. Se você crê em Jesus Cristo, você tem acesso à mesa. Você tem acesso a tudo isso. Você tem acesso a um perdão. E olha, o Pai paga o preço de pecados passados, presentes e futuros para nós. Romanos 8, versículo 1 vai falando que se nós estamos em Jesus Cristo, condenação nenhuma tem mais, mas nós devemos nos estabelecer e nos posicionar num caminho que Ele preparou para nós de antemão. Olha, Paulo continua falando, existe um só Deus e declara justos tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. E aqui eu quero pegar essa expressão, irmão, somente pela fé. Porque Paulo foi muito criticado. Ele foi apedrejado pela própria liderança das sinagogas, pelos fariseus, foi preso por eles, por acreditar nisso, sendo que ele acreditava antes justamente naquilo que eles estavam tentando convencer ele agora. Irmãos, e nada contra, sabe, praticar boas ações. De fato, nós fomos chamados também a mostrar que nós nos arrependemos
praticando as boas ações, não estou aqui negligenciando isso, mas é pela fé, é somente pela fé, irmão, é somente pela fé. E a fé em quê? A fé em Jesus. E a fé sabendo que Jesus é a expressão do amor de Deus encarnado aqui na terra. Olha, nós precisamos compreender porque muitos profetas, muitos homens de Deus, muitas pessoas tentaram mostrar para esse certo tipo de pessoa que se acha melhor que as outras, sabe, que Deus não está vendo, que Deus não é justiça, e pagaram até mesmo com a sua própria vida vários homens de Deus até chegar em Jesus Cristo. Até chegar em Jesus Cristo, meu irmão, a Bíblia, ela não foi escrita com giz, ela foi escrita com sangue. Eu quero repetir isso. A Bíblia, ela não foi escrita com giz, ela foi escrita com sangue, para que não se apague, para que se torne um monumento. Então Deus valoriza demais. Deus valoriza, na verdade, o que tem mais valor para Deus é o sangue do seu filho, o seu próprio sangue, o sangue do filho amado. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, que não pode se medir. João 3,16. Que deu o seu filho único. Por quê? Porque todos pecaram e ninguém tinha condição. Ninguém pode se julgar superior, até mesmo por simplesmente tá cumprindo o propósito de Deus. Nem isso nos dá o direito. Nós devemos achar o equilíbrio, irmão. Como falta hoje essa palavra no meio do mundo, temperança. É tão difícil quando uma pessoa, por exemplo, por nós acharmos que fazemos tudo certo e nós vemos uma pessoa fazendo algo errado, é tão difícil se colocar no lugar dela, é tão difícil fazer o que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem vida eterna. Isso é o próprio Senhor Jesus falando. Agora aquele que não crê já está condenado. Quem não crê nisso já está condenado, irmão. Já está assumindo a sua própria sentença diante de Deus. Mesmo que ele, na sua paciência, na sua longanimidade, espere, porque Deus é paciente, ele é tardio em irar-se, para que a pessoa venha a se arrepender, não tem como. Ele não age com favoritismo. Ele ainda é o caminho que nos leva à verdade e que nos leva à vida. João 14,6. Jesus é a expressão do amor de Deus. Somente pela fé. Somos declarados justos somente pela fé no Filho de Deus. E aqui Paulo, ele completa, ele traz uma completude, ou seja, uma conclusão no capítulo 3, que eu gosto muito. Ele fala: então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Porque muita pessoa também vive pela supergraça, que não precisa fazer nada. É o tal negócio, irmão. Eu estou cansado desse papo de merecer, mas isso não me exime do corre, de maneira alguma. Isso não extingue o corre que eu tenho que fazer, isso não extingue aquilo que eu devo lutar contra a minha carnalidade. Não, não. Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, qual que é o propósito, irmão, dessa palavra? Qual que é o propósito, minha irmã? O propósito é calar a boca de quem duvidou que nós éramos capazes. Eu quero repetir, o propósito é calar a boca, porque é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei, ou seja, cumprimos aquilo que precisa e até mesmo aquilo que não precisa, porque Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Quero ler com vocês palavras do Mestre, palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 19, logo depois das bem-aventuranças. Ele fala: não pensei que... quero ler na linguagem atual. Diz assim: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acerto. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer até o menor mandamento e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazer o que é certo, considerando grande no reino de Deus, no reino do céu.
O que o Senhor Jesus está falando que é claro, irmãos. Ele sabe da nossa incapacidade, nós somos incapazes, mas a lei, ela vem para trazer um limite do certo e do errado. Quando nós passamos para a parte do pecado, irmão, o pecado não atrasa o seu salário, e o salário do pecado ainda é a morte, mesmo que em pequenas doses, como nós não percebemos e não vemos a colheita, continuamos a pecar, ainda de fato será a morte. Então Deus odeia tudo que gera morte em nossa vida. Deus de fato odeia o pecado, e por isso Ele nos chama insistentemente e entrega seu Filho amado. Agora, como que é feito isso, irmão? Aí eu quero chegar aqui. Paulo, ele inteligentemente para os coríntios, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele explica ali, ele fala, portanto, todos nós com o rosto descoberto, ou seja, irmãos, aparecendo, não escondido, não tentando fazer da nossa forma, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é Espírito, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. Então eu quero te dizer, meu irmão, talvez você olhe para si mesmo e esteja chateado com alguma coisa que você faz e você verifica a incapacidade, a impotência, e todos nós passamos por isso. Eu passei e vejo muitas vezes Deus me colocando lá no chinelo, e creio que é justamente para nós baixarmos a bola justamente diante dos outros, porque fazemos algumas coisas certas, mas escondemos debaixo dos panos algumas coisas que nós fazemos errados. Tem muita gente assim, tem muito fariseu que diz que ama, mas que trai a esposa, sai do altar e vai direto para o motel com as ovelhinhas. Tem muito. Então não é por isso. Agora chega um momento em que nós, de tanto pensarmos alto, começamos a bater a cabeça no teto, e nesse momento nós percebemos que é o momento de viver o impossível. Quero ler com vocês justamente Salmos, quero ler Salmos 16, versículo 6 para terminar. Viva o impossível, meu irmão. É possível, viva o impossível. É possível viver o impossível. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 16, 6. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Quero ler na versão Ferreira de Almeida. Diz o seguinte: as sortes me caíram em lugares deliciosos. Sim, coube-me a formosa herança. E muitos homens e muitas mulheres de Deus passaram por isso. Olha, foi justamente a escravidão do Egito, durante o processo que eles passaram, que levaram eles até a terra prometida. Foi justamente a fornalha ardente, Sadraque, Mesaque, Abednego, que fizeram as amarras se soltarem e, consequentemente, se tornarem ali os conselheiros e governantes junto com Daniel. Foi Daniel não se negar a orar, passar pela cova do leão, que o tornou governante de três reis no Império Babilônico, não se contaminando. E foi também José, o processo que ele passou, que o tornou segundo, mesmo depois que eles caíram em lugares difíceis. E naquele momento nós nos entendemos que aqueles lugares se tornam deliciosos e que nos coube uma formosa herança. Então não abandone o processo, confie no que Deus está fazendo na sua vida, confie no que Ele está fazendo, porque é só quando nós temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei, verdadeiramente, de fato. Você quer cumprir princípios para viver promessas? Se submeta ao processo. Deus está ali ensinando, e no final de tudo Ele tem uma recompensa para o teu sacrifício. Quero deixar aqui essa mensagem com muito amor com os irmãos, que todos possam ficar com a paz do Mestre. Que Deus abençoe. Até uma próxima. Tchau, tchau.